Muito, muito. PIB cresce, você sente no ar, né? A gente tava falando antes aqui sobre inteligência artificial e tudo mais, e lá também tem um campo de estudo muito grande, né? O Waze nasceu lá e vários outros aplicativos, e a gente tava fazendo uns programas aqui de inteligência. Primeiro eu queria saber, Pondé, como se está medindo a inteligência hoje em dia, se mudou essa coisa de o que é inteligência, e se a inteligência do computador, que é o que dizem que até um nome errado, né? Inteligência artificial não seria o nome certo para colocar isso, porque ainda não são inteligentes, mas se a máquina pode realmente chegar um dia a ser inteligente, ou pelo menos superar a nossa inteligência, né? Que não deve ser muito difícil. Você sabe que talvez seja possível, mas isso não é uma coisa que me assusta muito, não. De singularidade, né? Singularidade é quando uma inteligência artificial puder criar uma inteligência artificial. Exatamente. Então, a distância entre nós e essa inteligência artificial criada pela inteligência artificial seria mais ou menos entre nós e o Australopithecus. A gente olhando para uma formiga. Né? Uma coisa assim infinitamente distante. Agora, você sabe que eu não tenho essas visões completamente apocalípticas, não. Não, eu não sou muito apesar de... Mas está dividido, viu, entre os cientistas. Os chamados integrados e apocalípticos. Exatamente. Não é que eu tem acho gente que acha que é bobagem e tem gente que fala, não, tem que tomar um cuidado mesmo. Eu acho que ela pode criar problemas, inclusive no âmbito da desinformação, sabe? Ela pode criar problema... de vídeos, isso foto, com certeza. Já tá rolando, né? Há alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia, a revista The Economist, aquela revista inglesa, ela fez um número em que ela imaginava um pouco assim o futuro próximo. Sei. Fez um exercício de futurologia. Isso. E um tópico específico, ela imaginava possíveis causas de guerra. E a causa principal seria ao redor de tecnologia da informação e da inteligência. Então, inclusive... De roubar ou de problemas que ela... e fazer guerra a partir de inteligência artificial. O quê? Ela administrar a guerra... Duas inteligências sim, administrando a guerra? Várias inteligências brigando. E ela imaginava um cenário Estados Unidos e China, por exemplo. Cara, isso é muito... Tem um episódio do Star Trek que é exatamente isso. Que eles estão em guerra há milênios e eles pararam de atirar e jogar bomba e dos supercomputadores faziam o cálculo das guerras e davam as baixas. E claro que era uma coisa de ficção, mas tipo... Meu planeta perdeu 5.000 vidas hoje. Os caras entraram numa máquina de destruição e lá, para não destruir, ficar destruindo prédios e tal. Mas eram duas inteligências artificiais que faziam essa... do que poderia ser, mas não tá longe disso. Então, porque a convergência entre armas e inteligência artificial e transmissão de informação, aquisição de informação, isso pode levar a algum tipo de transtorno como esse. Mas sabe, a impressão que eu tenho, a gente sempre tem uma tendência a se acostumar com as coisas. É claro que é um exagero o que eu vou dizer, mas eu tenho a impressão que quem estiver convivendo com inteligência artificial todo dia, no trabalho, no cotidiano, vai ser que nem a gente usando o Waze, assim. Sabe? Você se acostuma, você resolve... Por exemplo... Não, a gente já usa, né, na verdade. Então, meus alunos, hoje em dia, já não perguntam isso, mas há alguns anos atrás, quando surgiu o Waze, perguntavam, Pondé, como é que se viajava antes do Waze? Como que se viajava antes de celular? Ninguém achava você? E eles nasceram com o Waze, então eles muitas vezes não sabem o nome da rua. Eu fui até a Terra do Fogo sem celulares, sem Waze, sem nada. Tipo, você pegava mapas mesmo. Então. Vou pegar essa rodovia, vou até essa cidade, eu tenho que achar tal saída. São Paulo era assim, tinha um mapograph. Era difícil, aquele né? azul. Página, não sei o quê. Parecia War, né? E12 da página. Isso mesmo. Ela começava aqui, continuava em outra página. Exatamente. E se vivia desse jeito, né? Assim como se viveu durante muitos séculos e séculos e milênios o mundo escuro, né? Exato. Tinha a luz elétrica. A luz era muito pequena. Não é muito longe. Meu pai era pobre do interior e ele falou que à noite era a luz de... aquela coisa de óleo lá e tal. Tipo, não dava eu cheguei aí a lugares bem no interior da Bahia. Meu pai fazia umas viagens assim. E ali, que depois ficou muito famoso como a Chapada Diamantina. Sei.
no mosteiro cisterciense austríaco, em que a luz era com esse tipo de motor. Então, quando dava 9 horas, apagava, ficava tudo no escuro. Eu fiz agora uma expedição esse ano, para o interiorzão lá da Amazônia. Assim, cara, você vai de barco, é gerador, uma hora desliga. Então. E é uma paz, é um silêncio que você não está acostumado, é muito estranho. Às vezes pode deixar ansioso, né? Total. Muita paz pode Parece fazer mal. Parece que vai acontecer alguma coisa, não é? Sem luz, sem... Então, às vezes eu tenho a impressão que, sei lá, daqui 100 anos, e se a gente não tivesse explodido até lá, porque eu acho que a espécie é meio louca, né? E depois que a gente aprendeu a usar muita tecnologia, acho que, e muita liberdade, muita opção. Não é que antes era legal e feliz, acho que nunca houve felicidade em grande escala. Mas antes, como a gente tinha poucos recursos, então a gente estava muito mais limitado. Sim. Né? Não tinha estrada, não tinha comunicação, não tinha leitura, não tinha acesso. Isso para a história inteira da humanidade foi pré-história. Sem escrita, sem informação, inclusive em silêncio. Total. Né? Então... Existiu ócio, existiu tempo de esperar as coisas. Você não pensava no futuro. Não tinha futuro como a modernidade inventou, que Como você assim? projeta o futuro. Entende? O futuro estava dado, porque evidentemente nós somos o futuro deles, inclusive. Mas eu falo o futuro como hoje se tem, né? Hoje, principalmente muitos jovens, vivem o tempo inteiro planejando, medidos por métricas e metas. Isso que eu estou chamando de futuro. Entendi. E você... Os nossos avós não tinham isso. Imagina, meninas menstruavam e eram mães. Em Atenas, era muito comum meninas que tinham lá entre 5, 12, 13 anos, meninas de família, né? Sei. Iam para o templo de Ártemis, deusa da natureza, e elas eram então educadas para a vida adulta de mulher, ou seja, vida sexual, ser mãe, ser esposa, e elas saíam dali para ser adulta, com 13 anos, menstruadas. Já viravam gente grande. Caramba, 13 anos. Menstruou era mulher. E tipo, vai cuidar de uma casa. Não tinha jovem, como a gente pensa hoje, um período que ninguém faz nada, mas ao mesmo tempo faz uma porrada de coisa, mas não é responsável. Algum historiador falou que até a ideia de criança, ela não existia, né? Não. De uma criança ser protegida e tal. Criança era um adulto já pequeno. E tipo, trabalha, faz não sei o quê. Inclusive... Não tinha uma proteção, né? Em Roma e na Grécia, que eu conheço mais, você podia, inclusive, em algumas situações, vender seus filhos como escravo. Cara... Se tivesse muito filho, não tinha o que fazer, vendia. Era um commodity. Uma commodity. E, por exemplo, na Grécia, se você era de uma família importante, tua filha engravidava sem casar, você vendia ela como escrava. Caramba. Porque ela nunca mais ia servir para casamento nenhum. Ninguém ia aceitar. Ninguém ia aceitar. Então, há coisas que a gente às vezes considera como evidente. Como sempre foi assim, Como né? sempre foi assim. A história é uma disciplina que mostra essas diferenças. Entendeu? O modelo de família não foi sempre como a gente tem. Total. Então significa que o modelo de família pode mudar. Já muda drasticamente quando a gente sai de caçadores-coletores para agricultores. A agricultura. Que aí tem a propriedade, Sim. o sistema patriarcal e tal. E agora a gente está numa transição, não sei para onde a gente vai. Pode ser que as coisas mudem. De fato, a gente não sabe. Ninguém sabe para onde o mundo está indo, né? Quem diz que sabe está mentindo. Exatamente.